Seja bem-vindo a mais um vídeo do Evangelho Eficaz. Antes de continuar, deixa um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. A lei era muito extensa, complexa, e geralmente nós a dividimos em três tipos. As leis cerimoniais, que tinham a ver com o culto a Deus, que tinham a ver com o relacionamento com Deus, e que incluía sacrifícios, a existência de sacerdotes, regras concernentes à purificação, a relação de alimentos que poderiam ser comidos e alimentos que não poderiam ser comidos, bichos que podiam ser tocados e não tocados, tinha a ver com dias que eram para ser guardados, festas e festivais religiosos. Então a lei cerimonial regulamentava a religião daquele povo que era descendente de Abraão. Depois havia a chamada lei civil, que tinha a ver com o povo como nação, que falava a respeito dos deveres dos reis, que falava a respeito dos deveres dos juízes, que trazia regulamentação sobre o sistema de escravidão, o que fazer na guerra, como tratar os inimigos e uma série de coisas relacionadas com a nação de Israel como povo. E depois tinha a chamada lei moral, a lei de Deus, que está sintetizada nos 10 mandamentos que Deus deu a Moisés no alto do Monte Sinai, em 2 tábuas de pedra, e que era a representação maior desse relacionamento de Deus com o seu povo. Se a circuncisão era a marca da aliança, os 10 mandamentos eram, por assim dizer, a condição da aliança. Era a maneira como Deus se relacionaria com o seu povo. Os 10 mandamentos expressavam a santidade de Deus, o que é que ele gostava, o que é que ele queria que o povo fizesse. Você não vai ter outros deuses diante de mim, não vai me adorar através de imagem de escultura. Tem um dia especial que eu quero que vocês separem, vocês não vão tomar o meu nome em vão. Você não vai tomar a mulher do seu próximo, vai respeitar o nome do seu próximo, não vai dizer mentira contra ele, você vai respeitar a propriedade do seu próximo, você não vai cobiçar nada do seu próximo. Então, a lei revelava o caráter santo de Deus e trazia o povo debaixo da obrigação de cumprir aquela lei como dinâmica do relacionamento do povo com Deus. Então, você pode perguntar, mas o que é que tem de mal estar debaixo da lei? Não foi Deus que deu a lei? Não foi Deus que revelou-se a Moisés e à nação de Israel e deu a sua lei que é santa, justa e boa? O problema não é a lei, o problema somos nós. Se nós não fôssemos pecadores, seria uma bênção estar debaixo da lei, porque naturalmente nós não mataríamos, não roubaríamos, não cobiçaríamos as coisas do próximo, não mentiríamos, nós adoraríamos somente a Deus. Então seria uma maravilha estar debaixo da lei se nós não tivéssemos pecado, se nós não fôssemos inclinados por natureza a quebrar cada um dos preceitos dessa lei. A nossa inclinação natural é quebrar essa lei toda, cada um dos seus preceitos. Por isso que não é vantagem para nós viver debaixo da lei, porque a lei vai revelar o nosso pecado, a lei vai nos caracterizar como transgressores e a lei vai exigir que nós paguemos o preço de termos desobedecido a Deus. E o preço é a condenação e o sofrimento eterno diante de Deus. Por isso não é vantagem, não é bom estar debaixo dessa lei. E os judeus sofreram, tanto é que a própria lei, ela já trazia o escape. Ela dizia, se você fizer estas coisas, se você quebrar esses mandamentos, você vai ser morto. Mas aí a própria lei dizia, contudo, se você está arrependido, se você confessar os seus pecados, você pode trazer um animal que vai ser sacrificado no altar pelo sacerdote e a vida daquele animal vai pagar pela sua. O sangue que ele derramar, Deus diz, eu aceitarei em troca do teu sangue e da tua vida. A própria lei de Moisés já trazia provisão para os pecadores, trazia um sistema de sacrifício em que a vida dos animais substituía a vida do judeu. Ele tinha que viver oferecendo sacrifícios, porque ele não conseguia cumprir a lei. E esses sacrifícios eram para ser feitos diariamente, o que prova que a lei não aperfeiçoava ninguém, porque todo dia tinha sacrifício, todo dia tinha pecado. Então não era vantagem. Por isso que o Filho de Deus nasce debaixo da lei, ele se torna obrigado a guardar toda a lei, e ele nasce debaixo dela para resgatar aqueles que estão debaixo da lei. Para resgatar você e a mim, que estamos debaixo dessa lei e não podemos cumpri-la, não conseguimos, somos condenados por ela. É porque Jesus nasceu debaixo da lei e cumpriu toda a lei por nós, nós não precisamos mais fazer isso. Nós não precisamos nos circuncidar, nós não precisamos apresentar nossos filhos primogênitos num templo, nós não precisamos oferecer mais sacrifícios, fazer purificações, nós não precisamos viver debaixo de uma dieta religiosa dizendo isso você pode comer, isso você não pode, nem viver escravizados a um calendário religioso referente a festas e festivais em que nós temos que guardar para louvar a Deus, porque isso o Filho de Deus cumpriu em nosso lugar plenamente. E estas coisas, estas exigências, elas eram simbólicas, elas apontavam para a santidade que Deus deseja do seu povo, mas uma santidade de coração, uma pureza de coração. Estas coisas apontavam para o próprio sacrifício que Jesus Cristo haveria de fazer 30 anos depois na cruz do Calvário. O primeiro efeito prático da submissão de Jesus à lei e dele cumprir a lei e guardar é que você e eu não mais precisamos fazer estas coisas. Não é maravilhoso poder nos reunir livremente, domingo de manhã, em qualquer lugar que nós queiramos?
para cantar a Deus livremente, ouvir a sua palavra, orar. Se nós vivêssemos debaixo da lei, como judeu em Israel, as mulheres nem poderiam estar aqui, elas teriam que estar no átrio lá fora. Aqui seria uma grande churrasqueira, onde animais estariam sendo mortos, o pastor seria um açougueiro com a faca na mão, matando bichos, estripando bicho, não é? E queimando uma parte. Os levitas estariam cantando, o povo não participava disso, e depois estariam limpando todo aquele sangue, aquilo tudo, e vivendo na expectativa e na esperança que estava contida nestes símbolos e nestes rituais. Mas nós aqui hoje, face a face, livremente, olhamos para Deus na mediação de Jesus Cristo e o adoramos em espírito e em verdade. Foi para isso que ele veio. E é isso que a sua circuncisão e a purificação, o ritual que ele passou, simboliza. Isso significa também para nós, estou falando nos efeitos práticos, que nós não estamos mais debaixo da condenação dessa lei, porque essa lei, porque ela é santa, justa e boa e vem de um Deus santo, ela aponta os nossos pecados e, consequentemente, ela nos enquadra, e ela nos condena, e ela exige a nossa alma como pagamento. Mas ao se submeter à lei e cumprir toda a lei, e oferecer o sacrifício que a lei exige de uma vez por todas, Cristo então satisfaz todas as demandas da lei. Por isso você pode estar aqui hoje perdoado por Deus. Por isso Deus não exige mais hoje a tua alma como pagamento pelos teus pecados, porque o Filho de Deus nasceu sob a lei para resgatar os que estavam debaixo da lei. Ele cumpriu todos estes mandamentos e na cruz se oferece como sacrifício para satisfazer a quebra da lei feita por nós. Em termos práticos, então, queridos, não vamos reintroduzir no culto cristão elementos que pertencem à lei de Moisés, circuncisão, festa religiosa, ritual de lavagem, purificação. A igreja cristã tem apenas 2 rituais, que é o batismo e a ceia do Senhor, que são símbolos daquilo que Jesus veio fazer. Eu fico pasmo quando eu leio que está sendo inaugurado uma réplica do Templo de Salomão aqui em São Paulo. Por que é que alguém que se diz cristão iria querer fazer uma réplica do Templo de Salomão, a não ser que fosse uma maquete para a gente estudar as dimensões, ver a beleza do templo, ver como é que ele foi construído, dar uma olhada nos seus compartimentos, no seu mobiliário, no sistema que era feito. E o único interesse que o cristão pode ter no templo é arqueológico e histórico. E nunca religioso no sentido de vamos reconstruir um templo, porque era no templo que se fazia todas essas coisas que Jesus já fez por nós e cumpriu por nós. Era no templo que era feito o ritual da purificação, sacrifícios de animais, onde operava a ordem dos sacerdotes. Cristo já consumou tudo isso, ele cumpriu tudo isso. Nós não precisamos mais de um templo. Até essa construção que nós chamamos de templo, na verdade, é uma designação equivocada se você pensa que com isso aqui é um lugar assim santo como era o templo do Antigo Testamento e que Deus mora aqui como Deus morava no templo do Antigo Testamento. E mesmo assim no Antigo Testamento os profetas diziam Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso aqui é uma construção para conter apropriadamente o verdadeiro templo que somos nós. Deus habita em nós pelo seu Espírito. Nós é que somos o templo do Espírito Santo. Templo vivo. Pedras vivas, construídas para a habitação de Deus em espírito. Gente, nós precisamos nos precaver contra aqueles que querem nos escravizar outra vez. Toda tentativa de trazer a lei de Moisés com seus rituais sobre nós, toda tentativa de trazer o antigo judaísmo para dentro da igreja é um retrocesso, é um insulto a Cristo, porque ele já nasceu debaixo da lei, foi circuncidado, foi apresentado, foi resgatado, cumpriu todos os rituais, se sujeitou à morte de cruz, se fez maldição em nosso lugar. Nós vamos reintroduzir estes elementos que o Salvador já anulou, destruiu, cumpriu plenamente. Os judaizantes, que é o nome que nós damos, aqueles que querem tirar a nossa liberdade, eles dizem que, e geralmente são pessoas que se dizem judeus convertidos a Cristo, eles querem que nós retenhamos aquilo que Jesus Cristo já destruiu, rasgou e demoliu com sua morte e ressurreição. Eles querem que os cristãos continuem mantendo elementos do judaísmo em seus cultos, que chamem Jesus de Yeshua, Deus de Dus, D''S, para não pronunciar o nome de Deus. Ficam insistindo que os livros do Novo Testamento foram escritos em aramaico e não em grego e por aí vai. Querem acabar com nossa liberdade em Cristo Jesus. O movimento dos judaizantes é grande hoje em nossos dias. Gente que quer trazer candelabro de volta para a igreja, gente que quer observar as festas judaicas, gente que tem culto que traz até a arca. Os diáconos entram com a arca no ombro, na hora do culto. A arca da aliança, onde tem os 10 mandamentos. Isso não é cristianismo. Isso é desfazer o que Cristo fez. Isso é insultar, isso é desprezar o sacrifício dele e todo o sofrimento pelo qual ele passou. Para que você e eu hoje pudéssemos adorá-lo livremente em espírito e em verdade, tendo como obrigação somente o amor a Deus e ao próximo, para vivermos para a sua glória e vivermos para o louvor de Deus. É claro que a lei moral de Deus, a sua vontade permanece.
mas não mais para nos condenar, mas como regra de gratidão. Nós que fomos libertos, perguntamos a Deus: Senhor, Tu me libertastes da maldição da lei, dos requerimentos da lei, mandando Teu Filho, que foi circuncidado como a lei diz, foi apresentado como a lei diz, foi resgatado como a lei diz, toda a sua vida cumpriu todos os preceitos da lei, morreu se fazendo maldição em meu lugar. Deus, é muito amor, é muita graça e misericórdia que o Senhor me deu, porque eu nunca poderia cumprir todos os requerimentos da lei. O Senhor mandou alguém que fez isso por mim. O que é que eu posso fazer nessa vida para te agradecer, ó Deus? Você sabe qual vai ser a resposta de Deus? Você quer me agradar, meu filho? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás nada que pertence ao teu próximo. Porque é destas coisas que eu me agrado. Você quer me agradar? O seu coração está grato? Então, faça estas coisas para me agradar. E, portanto, a lei continua como norma de gratidão daquele que já está salvo e não como condição de salvação. Não como a lei que me condena e me mata, mas como uma expressão de amor. Eu vou amar a minha esposa, vou ser fiel a ela, eu vou respeitar o meu próximo, o nome do meu próximo, a reputação do meu próximo, porque eu amo o Deus que me salvou gratuitamente e eu quero mostrar esse amor fazendo aquilo que ele agrada, aquilo que lhe agrada. Amém?